é o Evangelho de Lucas, capítulos 15 e 16. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Quem homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida para que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de alegria, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse-lhe: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança da fazenda que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isso que eu ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. Chamando-se a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse:
toma a tua conta e assentando-te já escreve 50. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor justo mordomo por ter procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo, granjeai amigo com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam ele nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se as riquezas injustas não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega a força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixe sua mulher e casa com outra adultera. Aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. Disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa é a palavra de Jesus de Nazaré, o ressurreto, o Deus eterno, o Salvador do mundo.